Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por bactérias, capítulo 6. Vamos lá? Bom, inicialmente nós precisamos lembrar que essas doenças elas podem estar associadas a diversas partes do corpo. Nós vamos iniciar falando sobre associadas à pele. A primeira delas é a acne. É uma doença muito comum, principalmente durante a adolescência. A acne ela é causada por uma espécie de bactéria gram-positiva anaeróbica. Ela consome as secreções produzidas pelas glândulas sebáceas. Nada mais é do que uma inflamação que acontece dentro da glândula sebácea. Essa glândula sebácea é aquela responsável por produzir a oleosidade natural da nossa pele. Uma vez essa bactéria adentra a estrutura do folículo piloso, ela pode, ou poro, ela pode provocar essa inflamação. E isso vai provocar, então, uma região dolorosa, além disso, a proliferação de pus, a partir do momento que há a cicatrização, essa acne, ela pode ou não vir a formar manchas na pele, Existe uma tendência natural hormonal a essa, principalmente na puberdade, a essa glândula sebácea ela aumentar a sua produtividade. Então, durante essa época é mais comum que a acne aconteça, mas não é possível que aconteça em outras épocas. Bom, segundo é o tersol. O tersol, ou terzol, tem gente que chama de terzol, é causado pelas bactérias Staphylococcus e Streptococcus. São inflamações que vão acontecer na pele próximo à região dos cílios. Isso pode acontecer na parte superior ou inferior dos olhos. O tratamento dele é feito geralmente com o uso de antibióticos locais, etc. E há uma tendência a essa inflamação, assim que ela cicatrizar, ela retornar, caso não seja utilizada a medicação correta. O ideal é procurar um médico assim que apareça esse tipo de inflamação. Nós temos como uma doença também associada ao sistema nervoso o botulismo. O botulismo ele é causado por uma bactéria chamada de Clostridium botulinum. A bactéria ela é anaeróbica obrigatória e forma endosporos. Que essa bactéria ela vai produzir uma neurotoxina que vai bloquear a ação da acetilcolina, que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Isso vai fazer com que a pessoa tenha paralisia muscular. Essa paralisia ela pode durar de 1 a 10 dias. E além disso, a recomendação para que se diminua o consumo de enlatados. Não só enlatados, mas outros tipos de embalagem. Uma das formas da gente saber que podemos evitar essa contaminação é olhando nos enlatados e também nas embalagens, Uma vez a embalagem está deformada, seja como no caso do enlatado que nós vemos aí na imagem, ou também no caso do creme de leite, etc., a gente percebe um aumento, uma protuberância dessa embalagem. Isso por conta dos gases que acontecem geralmente quando essa bactéria está presente. Além desses sintomas que eu coloquei, a pessoa pode também ter visão dupla, aversão à luz, a pálpebra pode ficar caída, boca seca, garganta seca, a deglutição da pessoa, a dificuldade para engolir, porque dá fraqueza muscular, justamente por conta dos impulsos nervosos que não vão acontecer normalmente, Além disso, ela pode ter uma retenção de urina e também constipação intestinal, Dificuldade de fazer um number 2. Outra doença também que acomete o ser humano é a hanseníase, popularmente conhecida como lepra. A hanseníase é uma doença infecciosa, tem evolução crônica longa, causada por um Mycobacterium leprae. Essa bactéria ela acomete principalmente a pele e os nervos e causa lá problemas nas extremidades do corpo. Então, a pessoa pode ter deformidades na mão, nos membros superiores, como a gente viu ali na imagem acima. As manchas avermelhadas que aparecem na pele, essas manchas elas podem inclusive ulcerar.
né? E isso pode levar, eu nem quis colocar essas imagens, pode levar, por exemplo, a deformidades nas partes do rosto, dos braços, né? Geralmente essa mancha ela é indolor, né? Essa deformidade, essa atrofia muscular é provocada por conta do ataque nos nervos, né? E as lesões elas podem ser elevadas na pele, formando nódulos também, que é importante lembrar. Os órgãos internos também podem ser afetados pela doença. Preciso lembrar que essa doença ela tem tratamento, né? Hoje o tratamento é amplamente distribuído pelo SUS. É ideal que a pessoa comece o quanto antes o tratamento, né, e faça o diagnóstico o mais rápido possível. Isso porque, uma vez ela fazendo o tratamento, ela deixa de transferir. A transferência ou a pessoa acaba adquirindo a hanseníase pelo contato, né, das lesões em si, ou da secreção liberada pela lesão, com uma lesão do próprio corpo, um corte ou etc, né? O ideal é que ela faça o tratamento quanto antes. Outra doença que acomete o sistema nervoso central é a meningite bacteriana. Nós precisamos retomar um conteúdo que provavelmente vocês estudaram lá no 8º ano, que é o conteúdo do sistema nervoso. Lá no nosso sistema nervoso, nós temos 3 meninges, que são membranas bem finas, que vão proteger o sistema nervoso central: pia mater, dura mater e aracnoide. A meningite ela é causada por uma bactéria chamada de Haemophilus influenzae ou Streptococcus pneumoniae. É importante lembrar que para esse tipo de meningite nós temos as vacinas que previnem, né? Como ela é uma infecção dessa região, ela acaba acometendo o sistema nervoso central. A pessoa tem inicialmente já uma febre elevada e persistente, pode apresentar vômito, rigidez na nuca. Quando eu falo rigidez na nuca, esse movimento de mexer a cabeça ou abaixar a cabeça se torna impossível, porque devido a essa inflamação a pessoa não consegue movimentar esses músculos. Pode aparecer também um sintoma pouco comum, que é uma dor muito forte na região da coluna. Isso por quê? Porque a gente tem também a inflamação que pode acontecer próxima à medula espinal, né? Isso é importante lembrar. Nas crianças, é geralmente mais comum e ela pode fazer com que a criança tenha problemas, por exemplo, neurológicos, né? Retardamento mental, surdez, porque como acomete o sistema nervoso central, o mais comum que aconteça. Em casos mais graves, né, a dor de cabeça ela se torna tão intensa que a pessoa pode vir a ter manchas vermelhas na pele e inclusive a ter convulsões. Por isso é importante, assim que aparecerem os primeiros sintomas, procurar o médico. O tratamento ele é feito com antibióticos e geralmente essa é uma doença transmitida pelas secreções, né, sejam secreções respiratórias, o convívio direto com as pessoas, geralmente o que acontece com os demais tipos de doenças bacterianas, né? Secreção da saliva, o expelir durante a fala, tosse, etc. O tétano é uma doença causada por uma bactéria chamada de Clostridium tetani. Erroneamente, muitas pessoas pensam, né, que essa bactéria ela só é transmitida por meio de aparelhos que estejam enferrujados, quando na verdade a doença ela pode ser transmitida por saliva de animais, ou até mesmo por materiais que são pérfuro-cortantes e estão contaminados com uma bactéria. Como é o caso, por exemplo, de um vidro, um espinho de um vegetal, pode ser de um limoeiro, por exemplo, ou até mesmo um bisturi de um médico que não esteja sendo devidamente esterilizado. É uma doença caracterizada por afetar o sistema nervoso central e causar contrações musculares muito dolorosas, né? Especialmente na mandíbula e na região da coluna vertebral. Quando acontece na vértebra, essa contração ela pode inclusive levar a pessoa a ter fratura vertebral. Importante é que esse tratamento ele vai se concentrar no controle dessas complicações. Então o médico vai entrar com um antibiótico e vai diminuir esses espasmos. Tá? É uma doença que pode causar a fratura da coluna, como eu já falei, e também pode levar a pessoa a óbito. Então,
Hoje, nós já temos tanto o soro antitetânico quanto também a vacina antitetânica, que sempre ela é utilizada antes da pessoa fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, ou o soro é utilizado quando a pessoa se perfura, seja por uma mordida de cachorro, ou de algum animal doméstico, ou até mesmo por um corte que aconteceu, que foi severo, ou algum acidente que a pessoa possa ter tido durante a vida, né? Bom, nossa próxima doença é relacionada ao sistema digestório, é a cárie dentária. A cárie é causada por uma bactéria chamada de Streptococcus mutans. Essa bactéria ela vai consumir parte da estrutura dentária, principalmente do esmalte dentário, por conta da questão do excesso de comida que está localizada ali. Uma das formas de prevenir a cárie é a boa escovação dos dentes. Essa bactéria ela sobrevive normalmente na nossa boca, né? O aumento dessas cáries pode acontecer, gerar uma inflamação e aumentar a sensibilidade, principalmente quando a pessoa toma alguma coisa fria ou muito quente, ou também quando ela tem o consumo excessivo de doces, tá? Além disso, é uma doença que vai causar um mau hálito, né, e a perda do dente em casos mais severos. A bactéria ela vai produzir um ácido que vai decompor a comida. É isso que vai fazer com que a estrutura do dente, então, se torne escurecida, né? O tratamento vem sendo realizado pelo dentista, e o dentista ele vai observar o dente, tirar a radiografia e fazer a retirada da parte que foi consumida pelo ácido liberado pela bactéria, né? Além disso, a resina que é colocada, justamente há um tratamento, né, com medicação, é colocada uma resina para evitar que esse orifício ele aumente e a bactéria continue sua ação. A cólera. A cólera é uma doença causada por uma bactéria chamada de Vibrio cholerae. A bactéria da cólera ela é transmitida principalmente pelo contato com as fezes de uma pessoa contaminada. Necessariamente o contato não é direto, ele pode ser pela água que está contaminada ou pelos alimentos contaminados. Então, as medidas de prevenção são a boa higiene, né? Manter a utilização de água fervida, filtrada ou bem tratada, evitar o lançamento de dejetos diretamente nos reservatórios de água, né? E também ter o bom cuidado de higiene com as mãos e com os alimentos que vamos consumir. É uma doença que vai causar uma infecção intestinal. O principal sintoma dela é a diarreia. A diarreia ela tem uma coloração de fezes esbranquiçadas, né? Isso causa uma grave desidratação, justamente porque uma tentativa de eliminar a bactéria, nosso organismo ele vai eliminar a água junto, a diarreia em si, as fezes elas saem muito amolecidas, né? Com bastante água. A desidratação é o ponto principal que leva muitas vezes a pessoa à morte, né? E se não haja esse equilíbrio, né, a pessoa vai sentir lá sede intensa, muita cólica intestinal, dor de barriga, né, perda de peso, a voz fica fraca justamente pela perda excessiva de nutrientes, os olhos ficam fundos, a pessoa tem um olhar mais parado, né? A característica desse doente que eu coloquei aí há uma diminuição da excreção de urina durante o período da noite, né? E o funcionamento inadequado dos rins, justamente uma tentativa de inibir a demanda excessiva de água, né? Justamente porque o corpo elimina muita água com as fezes e aí o corpo tenta contrabalancear essa produção de urina. Então a redução da urina é justamente para evitar a perda excessiva de água. O tratamento consiste em reidratar a pessoa, usar o antibiótico, né? O soro fisiológico, que pode muitas vezes ser feito inclusive em casa. Nos casos mais graves, né, há uma hidratação intravenosa feita no hospital junto com o antibiótico. Outra doença que acomete o sistema digestivo é a desenteria bacilar. Ela é causada por bactérias do gênero Shigella. Essa desenteria ela pode ser causada por vários tipos de bactérias, mas o mais comum é do gênero Shigella. As dores intensas abdominais caracterizam esse tipo de desenteria. A pessoa evacua fezes necessariamente semissólidas, não como a cólera
que são extremamente líquidas, mas com muco, né? Geralmente pus e sangue. Os casos mais graves, no caso, né? A contaminação ela vai acontecer pela ingestão de alimentos mal cozidos, ou contato oral com objetos contaminados, ou até mesmo com a água contaminada, né? Por isso é o ideal que se tenha a utilização de fossa séptica ou de água tratada. E quando não tiver água tratada, o melhor é ferver e filtrar a água. O tratamento vem com utilização de antibióticos. A prevenção ela é feita através do tratamento da água em si e da higienização dos alimentos. E manter também a boa higiene das mãos. A febre tifoide, ela é causada pela salmonella typhi, tá? Os sintomas mais comuns são febre alta, dor de barriga, prisão de ventre. O tratamento vem com o uso de antibióticos também e ingestão de líquido, geralmente por conta dessas últimas doenças causarem diarreia, né, e perda excessiva de água. As dores locais incluem dores no abdômen, dor muscular muito intensa. No aparelho digestivo nós temos constipação gastrointestinal, diarreia, inchaço, sangramento, náusea, às vezes a pessoa tem vômito também. No corpo ela tem febre, calafrio, fadiga, né, cansaço em si, mal-estar, perda de apetite, mal-estar geral do corpo. É comum também que aconteça dor de cabeça, fraqueza muscular e hemorragia interna. A irritação de pequenos pontos avermelhados faz a irritação da pele também e perda de peso. O ideal é evitar a doença utilizando medidas de higiene adequadas. A gastroenterite causada por salmonela, principalmente, né, pela salmonela, são infecções intestinais marcadas por diarreia, cólica, náusea, vômito, febre, principalmente porque essa é uma bactéria que vai acometer as pessoas justamente por contato de água maltratada ou de alimento contaminado, né? Normalmente ela é transmitida também por contato com uma pessoa infectada. Então, se na minha família, por exemplo, eu tenho alguém que esteja com problema de gastroenterite, eu posso vir a ter, caso ela não use de medidas de higiene adequadas. A diarreia, cólica intensa, vômito, dor, náusea, febre, né, são sintomas comuns dessa doença. Evitar sempre alimentos e água contaminada, né? Lavar bem as mãos são medidas que podem levar a pessoa a prevenir a doença. Bom, a tarefa de vocês de hoje são as páginas 23 a 25, exercícios 1 a 4. Observem que nessa tarefa vocês deverão desenvolver no livro. E assim possível, vou publicar esse gabarito para vocês lá no portal, né? Fiquem bem e até a próxima aula. Beijão!